ao vivo. Coloquei um pouquinho antes para dar tempo do pessoal chegar e para que eu possa compartilhar também, né? Eu louvo a Deus por mais essa terça-feira. Pessoal chegar. Já vi aqui que o áudio está tudo certo. Eu peço só para alguém compartilhar lá no WhatsApp da igreja para mim. Vamos ver se deu certo. Deu. Enquanto o pessoal chega, deixa eu colocar aqui para mim ver o pessoal chegando. Rapidinho. Isso. O pessoal está chegando. Já vi o Roberto, já vi a minha esposa ali. E deixa eu dar uma organizada aqui para mim poder ver o pessoal chegando. Acho que assim vai dar. Toda terça-feira de oração, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje coloquei no Facebook, recebi a notícia triste que eu perdi um tio meu. Aliás, a gente costuma dizer perder, mas não perdi, eu sei onde ele está. Está com Cristo, está bem. A família da minha mãe tem uma história por trás disso tudo. A minha mãe, eu nasci e cresci sem conhecer os parentes da minha mãe. Eu vou aproveitar os minutinhos que o pessoal está chegando, né? E vou contar esse pedacinho da minha vida. E sempre que a gente almoçava junto, toda a família, minha mãe falava... Uma vez eu vi minha mãe triste, assim, olhando para o vazio, eu falei, o que foi, mãe? Ela falou, eu não tenho a minha família. E realmente, ela fugiu com o meu pai no sítio, naquela época tinha muito disso, e não conhecia seus familiares. E a partir daquele domingo, todo domingo a gente almoçava na casa dela, eu saía, comprava um cartão, ia no orelhão, na época era cartão, ia num supermercado que havia numa praça e ligava 102 telefonista. E pesquisava pelo nome do meu tio. E aí, até que um dia, sem querer, né, várias tentativas e não consegui, e eu falei para ela, mãe, não achei o tio, e o sobrenome era Goulart, né? E ela falou, você não achou, né? E citou o sobrenome sobrinho. Sem querer ela lembrou. E aí, a partir desse sobrenome, Goulart Sobrinho, eu liguei para uma casa e falei, olha, tem uma pessoa com esse nome? E a moça falou, tem, é meu pai. Eu falei, então minha mãe chama Badia e ela está procurando. Aí eu escutei um grito do outro lado assim, pelo amor de Deus, não desligue esse telefone, por favor. E já comecei a escutar os gritos lá, pai, né? E aí aquele homem chegou no telefone. E aí foi forte, porque daí eu tava no orelhão do lado de cá e ela falou assim, olha, meu pai tá subindo a escada, ele não tá bem. E eu falei que a irmã dele que tinha sumido. Eu falei, vou desligar e vou chamar minha mãe. Aí eu corri lá e falei, mãe, acho que eu achei o tio. E aí cheguei na praça pública lá e disquei de novo. E eu já tinha achado um em Minas que não era ele. E aí cheguei na praça pública, o orelhão, um domingão, né, umas 2, 3 horas da tarde. Liguei de novo e já passei o telefone para minha mãe. Aí quando o telefone tocou e o meu tio atendeu, né, e ele falou assim, alô? Né, e o nome do meu tio era Antônio, e aí minha mãe reconheceu a voz dele. E ela começou a gritar lá na praça pública,
Toinho, Toinho, Toinho. E foi caindo, né? Eu segurando minha mãe, minha esposa segurando lá o telefone. E ela passou mal. E aí eu conversei com eles e dei um derrame para minha mãe. Uma parte do rosto dela paralisou por causa desse choque, né? E não deu uma semana, estava todo mundo lá. Era um pouco de Ilha Solteira, outro de São Paulo. Chegou um pessoal que eu nunca imaginei existir, as irmãs da minha mãe, com a cara da minha mãe, e foi só alegria, né? E logo passou, o rosto da minha mãe voltou ao normal, fui para a Ilha Solteira, reuniu todo mundo lá, tem uma fita gravada. Então, assim, tem uma história forte por trás de tudo isso, né? E foi aí que eu conheci o lado da história da vida da minha mãe, né? Então, aproveitar esses minutinhos para deixar registrado, para mim é de extrema relevância. E esse meu tio, que faleceu, é um dos irmãos. Eu conheci todos. Um faleceu, acho que 2 anos depois, minha mãe ainda era viva. Depois foi minha mãe e agora esse tio, né? Mas vamos lá, abrir essa exceção de falar um pouquinho de mim. Por ser uma terça-feira, é menos formal, acho que eu não faria isso de púlpito. Mas entendo estar falando com os meus irmãos. Filipenses, vamos continuar o trabalho, continuar a obra. Nós que ficamos devemos continuar. Pessoas expressivas da nossa vida vão, né? Deus coloca outras, é essa a dinâmica. Pessoas especiais. E nós choramos os nossos mortos, mas a vida continua. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Penso que sim. Tudo certo. Filipenses capítulo 1, do 27 ao 30, uma pequena meditação antes de nós orarmos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, diz a palavra de Deus. Que Evangelho? Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. E que nada, eu vou ler na minha colinha aqui, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vocês, ou para vós outros, de salvação. E isto parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar essa noite? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Oh Deus, obrigado. A tristeza pode durar todo o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Te louvo, Pai, por mais essa etapa da minha vida, da nossa vida. Peço por cada um que vai ouvir essa pequena meditação. Hoje, Deus, é um dia que eu, particularmente, junto com a minha esposa e outros membros da nossa igreja, separamos para orar. Um tempo exclusivo para estar contigo. E, ó Deus, obrigado por mais essa oportunidade de poder fazer isso. Que mais pessoas possam fazer isso. Ó Deus, fale conosco nessa pequena meditação. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Quando você lê na NVI esse texto, Paulo fala assim, eles traduziram da seguinte forma, usando esse termo, viva acima de tudo, eles falam, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Baseado ali no contexto e nas palavras, a NVI ela deu um pouco mais de clareza no que Paulo estava falando aqui. Não importa o que aconteça, ele está falando, eu estou preso, vocês estão soltos, e não importa se tem pandemia, ou seja o que acontecer, vocês devem exercer a sua cidadania de forma digna do Evangelho de Cristo. E aí ele fala assim, para que eu os veja
ou ouça a respeito em minha ausência, ou aí, ou fora daí, fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, ou pelo Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles é sinal de destruição, mas para vocês, salvação. É isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, olha o termo que ele usou, privilégio de não somente crer em Cristo, mas sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Ele fala, olha, vocês passaram por um combate, e vocês viram eu passar por esse combate, e também agora vocês sabem que eu estou passando. Paulo, ele tinha um amor especial por essa igreja. É uma das cartas, nós já falamos, mais pessoal de Paulo. Havia um respeito, uma valorização por essa igreja de Filipos. E no Novo Testamento é uma das igrejas mais maduras que nós encontramos. Mas, como toda igreja, não deixou de ter problemas. E problemas graves, né? E ele precisou tratar isso. Tanto que quando ele chega no capítulo 3, o verso 2, ele fala assim, acautelai-vos, ou haja com cautela dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, os judaizantes, né? Eles falaram, o Paulo fala para eles, hoje, usando o termo de hoje, fique esperto com essas pessoas que querem abolir o cristianismo e voltar à circuncisão, a voltar ao legalismo, voltar à lei, ao judaísmo. É o que ele fala, acautelai-vos dessas pessoas. E ele sabia que, mesmo sendo uma igreja fiel, era perigoso. Não levaria muito tempo para essa igreja cair numa indiferença ou num erro doutrinário ou moral nesse sentido. Por isso que ele fala, cuidado com os maus obreiros, pessoas que estavam no meio deles, mas ele chama de mal obreiros. E como que Paulo desafia essas pessoas? Fala, olha, vocês devem manter o seu compromisso espiritual. Vocês devem se comportar de uma maneira que consiste com o poder do Evangelho. Não é apenas você ter a circuncisão e fazer o que você quiser. Você volta ao judaísmo e a sua vida não reflete nada. Então você diz que você crê em Deus, você diz que Jesus Cristo não veio, mas o que a sua vida reflete desse Deus, pelo que você conhece esse Deus? Mas nós conhecemos o Evangelho. E esse recurso que Paulo está falando aqui, naturalmente, é para todo seguidor de Cristo. Não somente naquele tempo, mas para hoje. Em todo tempo, em todo lugar que se aplica o Evangelho. Então, independente do que aconteceu com Paulo, dele estar lá na prisão, ele fala, não importa o que aconteceu, vocês têm um compromisso. Ele implora, apenas portai-vos dignamente do Evangelho de Cristo. Se eu vou ver vocês, ou se eu nunca mais vou ver vocês, acima de tudo, ele fala, para que a vida de vocês reflitam, sejam dignas do Evangelho. Então, hoje a palavra evangélico, ela ficou até meio assim, diluída. Foi diluindo. E quando alguém pergunta, você é evangélico? Eu volto uma pergunta, defina para mim o que é evangélico. Porque tem muita doidura e muita loucura por aí, muita gente se chamando de evangélico, dizendo que é evangélico, e não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. E na época de eleição, então, aparecem políticos, né, que são evangélicos e nunca foram e usam isso como bandeira. Qual é o verdadeiro Evangelho?
E esse evangelho, o que ele faz nas nossas vidas? É o verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo fala, olha, esse evangelho tem dono, esse evangelho é o de Cristo Jesus. Não é o evangelho de fulano, ciclano, beltrano. Paulo queria suas vidas dignas no evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho reflete a Cristo, essas pessoas refletem a Cristo. Tanto que no próximo capítulo ele vai falar isso. No capítulo 2, o verso 15, ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É interessante isso, não é? E o verso 16, ele fala, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, para que vos tornei irrepreensível. O que é irrepreensível? Aquele que não tem como chamar a atenção. Sinceros. Alguém já disse que esse termo aí, eu já vi duas versões, né? Mas eu gostei da do vaso. Quando ia vender o vaso e ele tinha trinca, as pessoas passavam cera para dar uma disfarçada. Então, sem cera, vem desse termo, sincero. Não sei se é isso, mas sim, é não falso, não falsificado. Independente da etimologia, da origem da palavra, é isso que quer dizer. E Paulo fala, olha, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, ser quem vocês realmente. Não viver uma vida de máscara, né? Hoje tão comum, literalmente vivemos de máscara, mas uma vida real de quem nós somos, lutando diariamente contra o pecado, clamando ao Senhor para nos livrar do mal, não nos deixar cair em tentação, é todo dia. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo ele está falando, olha, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangélico, ele faz diferença. Ele faz diferença. Mas nós achamos muitas vezes que é só um meio de vida, uma ideologia que alguém tem, e a igreja é mais uma das ideologias. Entramos com os nossos pensamentos, as nossas ideias, e não deixamos a palavra de Deus tratar a nossa vida, que a palavra de Deus significa o próprio Deus falando conosco, é como ele se revela, como ele trata os seus filhos. E é incrível, quanto mais você estuda a Bíblia, todo dia, você abre o Novo Testamento, como é claro, como o Novo Testamento cobra o nosso comportamento. Nós estamos estudando 1 Pedro, domingo de manhã. As palavras mais difíceis no Novo Testamento não é para o mundo, é para a igreja. É para a igreja. Então, a questão é que nós vivemos num mundo corrupto, que nós acabamos de ler aqui, e Jesus Cristo diz que ele falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. E Paulo fala, é uma geração pervertida e corrupta. E é nessa geração que vocês devem fazer diferença. Amados, uma coisa é um legalista dizer isso. Ele pode dizer uma lista do que é certo e errado. Outra coisa é o próprio Deus que fala ao seu coração através do Espírito Santo de Deus. Olha, você é nova criatura. Alô, som, nova criatura, agora você me ouve. Você era surdo, você era morto, você nasceu morto, você foi vivificado, agora você me ouve. Eu te chamo, te chamei pelo nome, eu falo ao seu coração. Há essa interação. E como é que ele fala? Através da palavra dele.
E nós não devemos fazer ouvidos de mercador. Então, a palavra de Deus nos desafia todos os dias a uma luta contra o pecado. Não uma lista que você tem na sua igreja de faça ou não faça, mas é uma vida em meio a uma geração totalmente corrompida, em que você vai se aproximando de Deus e naturalmente, como é da nova natureza, você vai refletindo a glória de Deus. Isso que ele fala de brilhar como luzeiros. Amados, não é fácil. Muito pelo contrário, é impossível. Ao homem natural, isso é impossível. Não tem como. Sem o poder de Deus agindo na sua vida, você não consegue. Você pode imitar alguma coisa, mas não é algo da nova natureza. E esse é o grande desafio da igreja. E Paulo está escrevendo aqui a uma igreja. E essa igreja, por que ele cita esse termo cidadania? Porque essa carta escrita aos de Filipos, né, que é uma cidade da Macedônia, ele é um distrito, uma colônia. E eles ficaram alguns dias ali. Em Atos 16, 12, você lê exatamente ali isso. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Era um povo que eles se sentiam orgulhosos, privilegiados. Eles achavam assim que eles pensavam, o modo de viver deles era um modo de que dedicava total fidelidade ao imperador romano. Era incondicional. As vestimentas eram romanas. Os nomes dos seus filhos eram romanos. Falavam latim, que era a língua de Roma. Então eles eram totalmente orgulhosos. E Paulo pega esse gancho e fala assim, olha, se os cidadãos de Filipos são tão devotados, dão tanta honra ao seu reino humano, e nós vemos pessoas fazendo isso no meio político também, é triste quando vemos isso, quanto mais o crente deve ser dedicado ao reino de Cristo. Como você se porta? Como nós andamos nesse mundo? Por isso que Paulo fala, olha, o nosso comportamento ele tem que ser de uma forma que esteja digna do Evangelho de Cristo. Ele nem fala qualquer evangelho, para deixar em aberto aqui o Evangelho de Cristo, para viver como cidadãos fiéis do céu. Se você está com a Bíblia aí aberta, se você for no capítulo 3, o verso 20, você vai ler assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro também, quando escreve sua carta, ele é direto. A nossa pátria não é daqui. Amados, há um falso evangelho. Há pessoas que elas estão seguras, não sei no que. Elas acham que estão salvas, não sei na onde. Se você perguntar a essa pessoa, você é salva? Ela fala sim. Você pergunta de imediato, do que você é salvo? Ela não vai saber responder. Talvez ela vai falar, sou salvo dos meus pecados. Cristo morreu para isso. É isso? Sou salvo do diabo, sou salvo do mundo. Eu só sei que eu sou salvo vou para o céu. Mas quando você vai lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, por 3 vezes você lê, não compreendendo, não compreendendo, não compreendendo. Na última semente, somente ali que você lê, e compreendendo. Quando Paulo chegou a Lídia, Deus abriu os olhos de Lídia para que ela pudesse compreender. Então é algo sobrenatural. Não é os da circuncisão, como alguns queriam enganar a igreja da época, algo que você faz que te leva no céu, é algo que Cristo fez por você. E quando eu creio nisso, não é somente uma chave que te leva para o céu. Sim, eu creio que Cristo morreu por mim. Ótimo, mas será que você ouviria o que Pedro ouviu
Não fostes carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Você crê realmente? Então você tem poder para viver de uma forma digna do Evangelho. Hoje nós temos os desigrejados, né? Perigoso isso, já falamos isso quando estudamos Tiago. Perigoso. Pessoas que são capazes de orar o Pai Nosso que estás no céu, mas ele fala nosso. Se o Pai é nosso, é onde estão os seus irmãos? A igreja de Cristo, a noiva de Cristo é composta de membros. Então, que evangelho é esse? Se Cristo volta hoje, qual é a sua base? A nossa vida deve refletir este evangelho. Tem que haver mudança. Por isso que Paulo fala, nossa pátria está nos céus. E o que acaba acontecendo é que algumas pessoas pegam o falso evangelho e faz uma pátria terrena. Então, o que acontece, principalmente nos dias de hoje? Não precisa haver um comportamento tão santo, porque o nosso Deus é o único santo, não tem outro. Os deuses criados por homens, você não vê Deus santo, porque ele é feito da mente dos homens. Seria impossível o homem inventar um Deus como o nosso Deus, um Deus que iria contra ele mesmo. Ele não inventaria esse Deus. Ele inventa um falso Deus, um Deus que ele pode jogar uma pinguinha lá no pé, um Deus que eles podem se prostituir aos pés desses deuses, um Deus que briga entre eles. É esses deuses que ele inventa da mente humana, falsos deuses. Mas o nosso verdadeiro Deus, ele é santo, 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 3 vezes santo. E chama a sua igreja à santidade. E o Evangelho faz isso conosco e cada vez mais nós vamos parecendo com ele. De uma forma equilibrada. Colossenses 1,13, Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, para haver crescimento, tem que haver nascimento. Se não está havendo crescimento, não houve nascimento. Se não está havendo verdadeira sabedoria do céu, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não houve temor a Deus. E por existir esse falso evangelho que diz que é aqui, não é? Nós não somos cidadãos do céu, nós somos daqui. Então aí o que acontece? Acaba abaixando os padrões de santidade. Já é tolerado tudo, faz de tudo, desde que justifique os meios, justifique os fins, porque no fim eu vou ter uma grande colheita, no fim eu vou ter bastante dinheiro, no fim eu vou ter saúde, no fim eu vou ter tudo isso que talvez um outro Deus falso me daria. O falso evangelho pode propagar isso. Por outro lado, o falso evangelho pode colocar um peso nessas pessoas que não foi o próprio Cristo que colocou, muito pelo contrário. Tomai o meu jugo, que é leve, que é manso. Tomai de mim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Nós lemos lá no verso 15 do capítulo 2. Numa geração corrupta. O que é viver uma vida... O que é uma conduta ideal para a igreja, o que é uma conduta ideal para o cristianismo, para um cristão, crente, evangélico, qual nome você quiser usar. Qual é a conduta ideal? É viver uma vida coerente com a palavra de Deus. É aqui. Aqui tem o ensino. Aqui. Isso inclui o quê? Uma vida que corresponde aos cristãos, baseado nas verdades divinas, em que ele possa crer, que ele possa ensinar, possa pregar e possa defender isso aqui. Significa viver uma vida com integridade, uma integridade bíblica. Se quiser usar a visão
aliás, o termo cosmovisão bíblica, você pode usar se você entende o que é isso. Colocar o óculos chamado Bíblia, enxergar o mundo através das Escrituras. Então, a palavra de Deus está sempre desafiando. Quer mais um pouquinho? Quanto mais nós lemos, mais nós somos desafiados. No mesmo carta, no capítulo 4, como que Paulo começa o capítulo 4 dessa carta? Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria, permanecei deste modo firmes no Senhor. Continua firme no Senhor. Continua. Colossenses 1:10, Paulo escreve o seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quantas vezes nós lemos a Bíblia essa semana? O que é de real importância para você? O que você fez quando você teve um tempo, parou? Sabe o que é isso? Não é um meio de cobrança em si. É o que a Bíblia faz conosco. Avalie o homem a si mesmo. Sempre nos desafiando. E Paulo, ele leva tão a sério isso que os termos que ele usa é de exortação, é de rogo. Quando você vai lá em Efésios também, quando ele começa o capítulo 4, ele fala assim: rogo-vos como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual foste chamado. Amados, como é difícil a luta diária contra o pecado e a busca à santidade. Ai de mim, como diz Isaías. Homem de lábios impuros, que vivo numa geração, num povo de impuros lábios. Ai, se não for a graça de Deus, com uma tenaz pegar e queimar a minha boca, no sentido de purificação. Ai de mim se não for o Espírito Santo. Ai de mim se não for o sangue vertido na cruz que me perdoa. Que me perdoou, que me perdoa e que me perdoará para sempre. Sangue eficaz de Jesus Cristo. Mas nós somos desafiados todo dia. Rogo-vos, Paulo fala. Quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 2, ele fala: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É o tempo todo a palavra de Deus nos desafia. Mas aí, eu encontrei uma igreja, eu estou indo para o céu, está tudo certinho. Não está havendo crescimento, não houve mudança, não há temor. A palavra de Deus, ela nos desafia o tempo todo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, eu vou passar. Um dia talvez eu seja só uma voz, e olha lá, porque eu penso que talvez vai chegar um dia que não vai existir, mas esse tipo de coisa vai ser proibido e retirado da internet. Qualquer tipo de evangelismo ou coisas que falam de Deus em si. Há uma profecia quanto a isso. Tudo que é de Deus será contra. O governo que vai vir vai ser contra. Mas não vamos falar sobre isso. Mas o dia que se chama hoje, nós temos a liberdade de propagar o verdadeiro evangelho. É o evangelho que transforma. O evangelho que nos coloca diante de Deus através da pessoa de Jesus Cristo e que é expressado nos nossos atos e atitudes. E é interessante que quando Paulo escreve a Tito, ele usa o termo ornar. Ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Esse termo é o mesmo que enfeitar, adornar, ornamentar. Eu peguei aqui os sinônimos. Aprimorar, embelezar, dar expressão, enriquecer, engrandecer, glorificar. Ornar. Olha só, Tito 2,10. Não furtem. Coisa cotidiana de um pecador, talvez ele furtava. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
Amados, quando você permanece firme no seu comportamento, na sua casa, na sua vida, você está ornando a doutrina de Deus, você está dizendo, Deus está correto. O meu Deus, o nosso Deus. Você vai demonstrar um procedimento piedoso, santo, porque se aproxima de Deus através das Escrituras. Em 2 Pedro 3,11, Pedro vai falar isso. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, tudo vai acabar. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Lá no 14 ele vai falar assim, 2 Pedro 3,14, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Essa semana, conversando com alguém, e eu abri o coração, falei, olha, eu sei de uma coisa, eu temo e muito a Deus. Não é pouco não, é muito. O Deus que eu conheço, Ele corrige o filho que ama. Eu temo isso. Eu peço a Deus que eu não seja como a mula e o jumento, como diz o salmista, que precisa pôr cabresto, mas que a sua palavra me direcione para que eu não precise da sua santa correção. Mas se isso vier a acontecer, Ele é um Deus amoroso, misericordioso, e Ele, antes de falar em correção, Ele usa o termo pai. Como um pai corrige o filho. Sabendo que Ele é o pai, eu sei que a correção é correta. Deus corrige os filhos a qual ama. Mas é temor. Temor a Deus. Amor ao nosso Deus. Ser nova criatura. Então há um desafio à Igreja de Cristo Jesus viver uma vida íntegra. Isso é um chamado como indivíduos e um chamado como igreja. Quando, como crentes ou cristãos, nós não vivemos os padrões de moralidade bíblica, nós comprometemos o quê? A verdade bíblica sobre o caráter e o plano de Deus. Foi o que Moisés fez. Deus fala para Moisés, Moisés, fale ao povo e dê água. Fale a rocha e dê água ao povo. Moisés bate na rocha e grita com o povo. Seus rebeldes. Qual foi a repreensão que Deus deu para Moisés? Porque não me santificastes. Deus fala, Moisés, você me representou diante desse povo de uma forma errada. Você foi um igual a eles. Eu não sou assim. Quando eu tiver que bater na rocha, como Moisés já tinha feito lá atrás, tem um motivo de ser. Tem todo um projeto por trás disso. Então você tem que ser parecido comigo. Santificação é isso. É cada vez mais parecido com o Senhor. E esse deve ser o testemunho da igreja. E quão fraco é o testemunho da igreja hoje, o impacto da igreja no mundo. Quando os incrédulos olham para a igreja hoje, ele vê santidade no sentido de que são pessoas separadas, pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus, pureza, virtude. Amados, é tão triste isso que as pessoas acabam buscando na igreja toda e qualquer outra coisa. Você não vê alguém chegando na igreja em busca de santidade. E Paulo exorta aqui aos filipenses, vivam de uma forma digna do Evangelho a qual fostes chamados. O Evangelho de Cristo. Em outras palavras, não desonre a esse nosso Cristo. No restante do contexto aqui, eu coloquei parte 1 porque eu sabia que não ia dar problema. A semana que vem, nós vamos ver ali 4 características que dá para tirar daqui, né? De uma forma a viver digno. O que é esse viver digno? E a primeira vai ser essa palavrinha aí, permanecer firme. Mas vai ficar para a semana que vem.
Nós sempre contamos com a graça de Deus. Deus não é um Deus carrancudo, com uma chibata na mão, nos obrigando a fazer as coisas. Muito pelo contrário. Ele vem, a sua graça bendita vem, nos traz até Ele, encontramos misericórdia diante dEle, somos salvos através da sua obra bendita, numa obra que demonstra o seu amor, porque Ele demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho quando nós éramos ainda pecadores. Então, esse é um Deus amoroso. E como alguém pega uma árvore que acabou de nascer, muitas partes da Bíblia nos compara com árvores, como planta, como árvore plantada junto a ribeiro, nós somos. Como você pega uma árvore e você vai educando ela, você não quer que a folha vá para cá, você dá uma podada nela. Deus vai fazendo isso conosco. E como que Ele vai tratando dessa planta que acabou de nascer? Fazendo isso através da sua palavra. Não é legal, talvez, para uma planta ver uma tesoura chegando, mas Ele faz isso para que nós produzimos muito mais fruto. A palavra de Deus é constante em nossa vida, ela é desafiadora, nos impulsa. Deve haver mudanças, e eu digo que vocês devem mudar. E quando eu digo que vocês devem mudar, é porque eu já dei poder para vocês mudarem. Eu dei poder. Então começa hoje. O Espírito Santo é o mesmo. Tenho certeza que Ele tem te desafiado em coisas antigas. Deve haver mudanças. E você pode começar agora a mudar. Você pode começar hoje a viver de uma forma digna do Evangelho. Não tenha vergonha de Cristo. Não tenha. Ele fala em Apocalipse que Ele há de se envergonhar daqueles que têm vergonha dele hoje. Não tenha vergonha de proclamar a Cristo. Comece agora. Viva uma vida de acordo com esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, uma vida de santificação. Louvado seja Deus por mais esse desafio, e isso aplica na minha própria vida. Na semana que vem vamos ver isso, que Paulo ele não nos fala somente o corpo da igreja na sua totalidade, mas ele separa a liderança, dando princípios também para a liderança. Então isso aplica a todos nós, a começar de mim. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, por essa terça-feira, que seu nome seja glorificado sempre, sempre, sempre. Ó Deus bendito, salve almas, ó Pai, através do poder do seu Evangelho. Ó Pai, sua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e penso que estamos vivendo já o começo, Senhor, desses últimos dias que estão chegando. Ou aliás, Pai, nós sabemos que os últimos dias começou a partir da sua morte, da sua ressurreição. Ali começou um cronômetro e a coisa vai se intensificando. Ó Pai, mas no dia que se chama hoje, na oportunidade que temos de ouvir a sua palavra, que o Senhor possa quebrar corações e haver um desafio. Sede santo como eu sou santo. Ó Deus, e isso começa aos pés da cruz. Remido o pecador, confesso diante de ti ali. É aquele que durante tantos anos deu as costas, rebelde. Chega diante de ti, ó Pai, como ovelha. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua obra nas nossas vidas. Te agradecemos. Em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela vida de todos. Eu consigo ver alguns nomes ali. A Cíntia, a Maria Aparecida, a Cida, né? Estou vendo também a Márcia apareceu, a Jusilene, o pessoalzinho de sempre, né? Deu para mim ver aqui. O Fabiano, o Gilson. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vamos continuar firme. Pega, se você não tem esse tempo, se você está em família, pega de terça-feira, une-se a nós a estar fazendo essa oração. Lembrando que toda terça-feira, nesse horário, vai ter pessoas orando. E eu sempre lembro de estar orando por aqueles que assistiram,
quero continuar fazendo isso e por aqueles que hão de assistir. E vamos entender que não sou eu, é a palavra de Deus. E é um privilégio nós termos esse contato com a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus, estamos assim